Olá pessoal, na nossa aula passada nós conseguimos implementar a mecânica para fazer com que ao clicar em uma carta, ou elas sejam destruídas, se forem iguais, ou se forem diferentes, elas voltarem para o estado original. Então agora pessoal, nós vamos precisar nos preocupar com o quê? Na hora que acabar todas as cartas, deve acontecer o quê? O jogo deve ser finalizado. E também nós vamos precisar nos preocupar com o quê? Com a pontuação do nosso game. Então vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, vamos criar algumas variáveis que vão ser utilizadas durante o nosso jogo. Então, vamos adicionar uma variável global que irá representar o que? O valor dos pontos. Gvalue points. Número 0. Aqui vamos definir um valor inicial de 10. Então, cada vez que o usuário acertar um par de cartas, ele vai ganhar 10 pontos. Vamos também criar uma variável que vai determinar o score, a pontuação atual dele, pessoal. Quantos pontos ele possui. Valor 0, inicialmente. E gmatches, quantas vezes ele acertou os pares de cartas. Então, vamos lá. Adicionar a variável global. Quantas vezes ele acertou os pares de carta. Acho que essas três variáveis, por enquanto, já dá para trabalharmos com o nosso jogo. Então, voltamos agora aqui para a nossa folha de eventos. On Start of Layout, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos fazer o sistema, setar um valor para quem? Para o nosso G Score. Então, o Score tem que começar com 0. Também fazer o sistema, setar um valor para quem? Gmatches também tem que ser 0. Então, quer dizer, logo de cara, ele vai ter 0 pontos e vai ter acertado 0 combinações de carta. Agora, vamos fazer o quê? No caso, ao selecionar uma carta com o botão esquerdo, se a carta for igual a 2, ele vai executar estes sub-eventos, correto? Então, nós vamos fazer a seguinte coisa, pessoal. Se for igual a 2, vai entrar neste subevento. Se as cartas, o G first e o G second combinarem, pessoal, significa que ele acertou as cartas. Então, eu vou fazer o quê? Caso ele tenha acertado as cartas, eu vou adicionar uma ação. Qual ação? Eu vou fazer com que o meu sistema adicione para o meu gmatch 1. E também vou fazer com que o meu sistema adicione para a minha pontuação o que? O meu G Value Points. Então pronto, ele vai adicionar o G Value Points para o score. Vai somar, né? Aparentemente, no caso do acerto, seria isso. Se não, então olha lá, se ele não acertou, pessoal, quer dizer que ele clicou em duas cartas e elas são diferentes, nós vamos fazer o quê? Eu vou tirar um ponto do usuário. Então, vou fazer com que o sistema subtraia de quem? Do meu score, o que? G Value Points. Então, pronto. Se ele acertar, ele ganha ponto. Se ele errar, ele perde ponto. Aparentemente, pessoal, nós já conseguimos definir o sistema de pontuação. Agora, nós vamos ter que criar um outro evento. Para quê? Vamos adicionar um evento de sistema que vai rodar a cada instante do jogo.
E a cada instante do jogo, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos criar um outro subevento. Por enquanto, onde nós vamos fazer com que o sistema compare uma variável. Qual variável? Nós vamos verificar se o nosso matches é igual à quantidade de cartas G number cards dividido por 2. Se isso acontecer, pessoal, significa o quê? Que todas as cartas foram selecionadas. Então, nós vamos fazer uma ação. Qual ação? Nós vamos fazer com que o sistema, por enquanto, restart o layout. Comece o jogo do zero, só para nós testarmos. Então, primeiro de tudo, vamos testar aqui se essa questão do final do jogo, olha lá, se quando a quantidade de cartas de Gmatch for igual à quantidade de cartas dividido por 2, se ele vai parar o jogo. Como nós vamos testar isso, pessoal? Apenas para facilitar aqui o nosso teste, onde nós embaralhamos as cartas, eu vou fazer o quê? Eu vou desabilitar esta ação. Vamos testar. Desabilitando essa ação, pessoal, possivelmente as cartas vão aparecer uma após a outra. Então, olha lá. Eu acho que não deu certo. Eu devo ter desabilitado o item errado. Porém, pessoal, o teste que eu queria fazer funcionou. Então, quer dizer, após comparar todas as cartas, ele reinicia o jogo novamente. Maravilha! Então, vamos voltar aqui para o nosso game e vamos ativar o nosso sistema. Olha lá, por que não funcionou? Ele não tinha desabilitado tudo, pessoal, só o teste. Então, vamos voltar tudo novamente. Pronto. E agora, vamos pensar no quê? Na nossa pontuação. Então, olha ali. Nós precisamos colocar na nossa tela quantas cartas ele conseguiu acertar os pares e precisamos também colocar a pontuação. Para isso, pessoal, eu vou fazer a seguinte coisa. Vou clicar na tela e vou adicionar um texto. Vou mudar o nome desse texto. Eu vou colocar TXT Score. E aqui, ou melhor, vou deletar esse texto por enquanto, pessoal. Deixa eu deletar ele aqui. Detalhe, ao deletarmos daqui, pessoal, ainda esse texto vai fazer parte do nosso layout, possivelmente. Mas antes de verificarmos isso, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos vir aqui no nosso jogo. No nosso projeto. Vamos lá nas nossas layers. E eu tenho a minha primeira layer, layer 0, que é onde todo o jogo acontece, pessoal. Então, para ficar mais interessante, nós podemos fazer o quê? Primeiro eu vou renomear essa layer. Então aqui, pessoal, nós vamos renomear essa layer F2, vamos chamá-la de Game. E vamos adicionar uma outra layer, pessoal. E vamos chamá-la de Wii. Essa layer vai ser a nossa interface. Então aqui eu vou travar a nossa layer 0, onde acontece o nosso jogo. E na nossa layer Wii 1, nós vamos adicionar os elementos, pessoal. Então selecionem ela. Cliquem duas vezes no nosso layout e vamos adicionar agora o nosso text e vamos chamá-lo de TXT Score. Reparem que ao chamá-lo de TXT Score, pessoal, ele já está falando que existe
um componente desse chamado TXT Score. Então primeiro vamos chamá-lo este daqui de TXT Match. E vamos arrastá-lo para o lado direito. Então voltando agora para o nosso projeto, pessoal, reparem que nós temos o TXT Score aqui. Então cliquem nele e arrastem. Por que ele existe, pessoal? Porque nós já tínhamos instanciado essa variável, ou melhor, já tínhamos criado um TXT chamado Score. Então pronto, o nosso TXT Score está aqui e o nosso TXT Match está aqui. Então agora, pessoal, nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer com que estes textos recebam as informações dos pontos e dos acertos do usuário. Então, na nossa folha de eventos, nós vamos fazer o que? A cada instante no nosso jogo, nós vamos fazer com que o nosso TXT Score sete um texto, mude o texto dele. Para que texto? Vamos colocar aqui Score, dois pontos, e vamos adicionar junto com esse texto o valor que está em G Score. Pronto. E vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer com o nosso match, seja setado um texto nele. Qual texto? Os acertos do nosso usuário. Então nós vamos adicionar aqui também o G Matches. Pronto, vamos colocar um S aqui, né? De acertos. Pronto. E também, pessoal, nós não criamos um time. Vamos ver se eu criei com vocês um time. GTime. Acho que não. Então vamos criar aqui também, ó, adicionar um G time. Valor inicial 0. Depois nós vamos definir aqui no nosso jogo, para ser exibido, quanto tempo está demorando o jogo. Mas primeiramente vamos testar a questão da pontuação e dos acertos. Então vou mandar rodar o nosso joguinho. Olha lá o score. Funcionando perfeitamente. E o match aqui ficou aparecendo aqui em cima, pessoal. Então nós temos que modificá-lo, mudar o lugar do mesmo. Ou se não, colocar tudo de um lado só. Primeiro vamos alterar a posição dele. Então olha lá, aqui eu vou diminuir um pouco, porque no máximo ele vai acertar a quantidade de cartas. Então não precisa ser um espaço de texto muito grande. E também, pessoal, vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou selecionar este indivíduo e vamos ver se nós conseguimos modificar a fonte dele. Então aqui, ó, fonte. Em vez de usarmos a fonte Arial, pessoal, nós vamos usar outra fonte. Qual fonte? Eu fiz o download de uma fonte do meu computador. Nós vamos utilizá-la. Porém, no caso do Construct, pessoal, as fontes que vocês não instalam não aparecem aqui. Ele abre a fonte do Windows. Então nós precisamos instalar essa fonte no nosso sistema. Então, pessoal, nossa aula já se estendeu demais. Vamos parar por aqui. Por enquanto nós estamos conseguindo exibir o score, a quantidade de acertos do nosso jogador. E na próxima aula, pessoal, eu vou mostrar para vocês como instalar uma fonte no Windows. Obrigado e até a nossa próxima aula.